Paz seja convosco, a todos, queridos, amados irmãos em Cristo, do Brasil e do mundo que me vê neste momento. Há pessoas também, e há ouvintes também que ainda não são servos de Deus, ainda, mas que possa estar na frente do seu aparelho, me vendo neste momento. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre vossas vidas, irmãos em Cristo e também quem não é irmão em Cristo. Que Deus abençoe do mesmo jeito. Que a paz de Jesus Cristo esteja em vossas vidas. Amém? Dando continuidade ao estudo da epístola de Paulo aos Gálatas, né? Quem viu no primeiro vídeo eu falando de Gálatas, a primeira carta, introdução, veja, porque agora eu já vou avançar nessa segunda parte. Eu já vou dar um avanço. Não vou mais falar coisas que eu falei lá. Aí, para alguns irmãos que possam estar se deparando com esse vídeo agora, de cara, Gálatas, parte 2, pode ficar voando no que eu vou dizer. Aí eu aconselho o abençoado a voltar para o primeiro vídeo, né? Gálatas, primeira parte. E aí, para entender, para depois continuar desse. Certo? Quem já vem acompanhando, eu disse que eu já iria, agora a gente ia estudar, ia avançar, ia para Gálatas, capítulo 3. E é isso que vamos fazer. Só recapitulando, Paulo escreveu essa epístola aos Gálatas, evangelizou. O plano inicial de Paulo não era pregar o evangelho aos Gálatas, ele ia avançar mais à frente e levar essa mensagem mais à frente. Mas o que é que acontece? Ele mesmo relata nas escrituras, na carta, ele mesmo relata, eu expus o evangelho pela primeira vez a vocês pela debilidade da carne. Ele estava doente, não se sabe ao certo qual tipo de doença. Tem alguns que falam que podia ser uma crise de paludismo, o que seria malária. Outros não, porque você vê que ele relata, ele diz que vocês me trataram tão bem quando eu estive enfermo na carne. Me trataram tão bem como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Se fosse possível, vocês teriam arrancado até os próprios olhos para me dar. Ele fala. Então outros já deduziram. Será que foi alguma coisa nos olhos? Não se sabe ao certo. Foi uma doença. Ele diz, eu expus o evangelho pela primeira vez a vós em enfermidade de carne. Ele estava de passagem em sua viagem missionária e adoeceu e ficou por ali. E os Gálatas o tratou muito bem. Aí ele expôs o evangelho e pregou. Para você ver, um servo de Deus, uma serva de Deus, ele nunca pode perder uma oportunidade. Tudo para ele é uma oportunidade de apresentar Cristo. Tudo é uma oportunidade. Está doente, mas ainda está acordado? Dentro do hospital? Pregue. Está em algum local, em alguma universidade? Pregue. Ele nunca perde a oportunidade. Ele sempre leva a palavra de Jesus a quem precisa. Sempre a quem não o conhece. Ele apresenta. Foi o que Paulo fez. Levou a mensagem, eles aceitaram. Prodígios foram feitos, sinais. O Espírito Santo esteve presente. Diante deles se alegraram. Depois Paulo continuou a sua viagem, como já foi dito, como a gente já viu. E depois veio os judaizantes, os mestres judeus do judaísmo que tinham aceitado a Cristo, mas ainda achava que estava ligado, que ainda era preciso praticar obras da lei, como guarda de dia, acepção de alimentos, festas, lua novas, né? Era preciso fazer tudo isso, que só a fé em Cristo Jesus não era o suficiente. Precisaria agregar isso. E os Gálatas foram na onda. Os Gálatas começaram a ir atrás e começaram a ceder, como eu já falei. Muitos outros. Hoje, irmão, infelizmente, está do mesmo jeito. Porque o evangelho está aqui, quando se prega, ele não gosta. Eles gostam de fantasia, eles gostam de coisas novas, coisas a mais. Só Cristo Jesus, somente para ele, para muitos, não serve. Quando a gente anda em algumas igrejas, tem muitas igrejas que têm campanhas, jejuns, clamor, muitas coisas. Dando que se recebe, dê hoje seu carro velho, que amanhã você tem dinheiro para um novo, e todas essas coisas. A impressão que tem, a gente andando nessas denominações, que a impressão que tem que Cristo não é o suficiente. Que não é o suficiente, que é preciso eu fazer campanhas, que é preciso eu fazer movimentos, que é preciso eu fazer isso ou aquilo para agregar minha fé e ser salvo. Que só a fé, só eu pedir a Deus
como Jesus diz, tudo o que pedires ao Pai em meu nome com fé receberá. Mas parece que não é o suficiente. E alguns irmãos, quando não conseguem executar o que suas doutrinas inventam, que não é bíblico isso, aí eles ficam tristes, amargurados, ficam angustiados. Muitos estão angustiados. Muitos estão angustiados, porque às vezes não conseguem cumprir a meta, aí ficam aperreados. Não crê no sacrifício vicário de Cristo. Era mais ou menos como os Gálatas. Paulo pregou, se animou. Depois veio os mestres judeus mentirosos e começou a colocar caraminhola na cabeça dos Gálatas. Os Gálatas foram atrás. Já tinha alguns que até já estavam se circuncidando. Já estavam indo na onda deles. Aí Paulo, indignado, lançou a carta. Fez a carta, a epístola, como a gente já viu no outro capítulo, algumas coisas. Esse capítulo 3, eu posso dizer, é um checkmate para religiões que acham que precisam praticar obras para se salvar. Que pregam que você tem que fazer caridade, que tem que fazer aquilo. Eu vou fazer um terceiro vídeo. A gente não vai encerrar Gálatas agora. Vamos fazer um terceiro vídeo aonde eu vou tocar nesse assunto. Que alguém pode dizer, oxe, e eu vou servir só a Deus e não vou fazer nada, não é? Não vou matar a fome dos famintos, não vou fazer nada, não é? É só crer em Jesus e pintar e bordar, é? Calma, estamos estudando. Porque muitas pessoas às vezes tomam decisões precipitadas e nem viram o término do estudo. No terceiro vídeo eu vou tocar nesse assunto. Eu vou entrar com isso. Agora já adianto de antemão que quem tem o Espírito Santo verdadeiramente, quem se converteu verdadeiramente, vai entender o que eu vou dizer no terceiro vídeo. Vai entender. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, esse terceiro capítulo é um checkmate àquelas religiões que instrui e que ensina aos irmãos que a fé tem que ser agregada de obras. Que a fé, para você diz que só a fé em Cristo Jesus é o suficiente. Dizem. Mas não. É preciso obras. Porque eles fazem obras, movimentos, coisas e coisas, criam campanhas, mais isso, mais aquilo. Que a impressão, como eu estou dizendo, que dá é que só a fé em Cristo Jesus não é o suficiente. Tem pessoas que não se satisfazem uma pregação expositiva, a palavra, a Bíblia pura, como eu já disse, não é o suficiente para eles. Eles criam uma fantasia que tem igreja mesmo que tem que rodopiar, pintar e bordar, dar cambalhota, rodopio. Outras pessoas às vezes dizem, não rapaz, eu gosto de pregação. É claro que eu gosto da palavra de Deus. Mas o que eu não gosto é de igreja morta. Tem uns que dizem. É por isso que uma vez uma pregação eu vi um pastor falando, um líder falando, que dizendo, tem igreja ao gosto do freguês. Quer igreja calma? Tem. Quer igreja que grita? Tem. Quer igreja fervorosa? Tem. Quer igreja que o pregador prega e o povo fica dormindo? Tem. Tem para todo gosto. Tá certo. Agora o que tem que se ver, que tem igrejas que pregam heresia. Heresia. Por quê? Fervor, tanto do pregador como dos irmãos, é uma coisa. Presença do Espírito Santo te acordando, te dando alegria e força para clamar amor no coração a Deus, é uma coisa. E heresia é outra. Totalmente diferente. E tem irmãos que, aí quando você anda em algumas doutrinas, em algumas religiões, parece que só a fé em Cristo não é o suficiente. Eu estava até conversando com o irmão essa semana, irmão Macário, se estiver me vendo, irmão Macário, a gente conversando sobre Bíblia, conversando sobre essas coisas, e às vezes, ele me relatando como muitos outros irmãos, e como eu, às vezes já me senti, antes de conhecer verdadeiramente a Deus, hoje eu conheço, eu sei, mas antes eu ainda estava em processo, quer dizer, Deus é grandioso, mas pela Bíblia, você estudando a fundo, conhecendo verdadeiramente a Deus, e o amor que Ele teve para com todos nós, você não se martiriza por algumas coisas. Porque, como eu já disse, Deus chama, Deus justifica, Deus santifica, tudo Ele faz. Tudo Ele faz. É dom de Deus, não vem de vós. Está lá em Efésios. Tudo é exclusividade do Criador, tudo é exclusividade do Pai. Você não tem poder nenhum. Aí eu conversando com o irmão Macário, outros relatos de irmão também eu já vi, eu já me senti antes assim no passado, antes de descobrir verdadeiramente Deus.
que às vezes você está num propósito, que você está querendo uma coisa, que você está lutando para conseguir algo, mas às vezes você não consegue. A nossa carne é fraca. Paulo mesmo relata nas Escrituras que às vezes queria fazer o bem. Quando fazia o bem, lá o mal estava. Quando ele, muitas vezes disse, o mal que eu não queria fazer, esse eu fazia. O bem que eu queria, eu não fazia. Agora o mal que eu não queria, esse eu fazia. Que miserável que eu sou. Ele dizia. Porque às vezes ele disse, eu queria mais ser assim. Eu queria mais ser assim. Aí eu fico triste quando eu não consigo. Deus te ama, amado. Deus nos ama. Às vezes eu tenho um defeito que você não tem. Às vezes eu tenho uma qualidade que você não tem. Às vezes você tem uma qualidade que eu não tenho. Você tem um defeito que eu não tenho. Somos diferentes uns dos outros, mas Deus nos ama. Porque Ele nos justifica, Ele nos torna justos na fé em Cristo. Quando a gente vai ler esse capítulo, você vai ver claramente. Serve para isso, para um curativo de nossas almas. Saber que Deus nos ama como nós somos. Que um momento de fraqueza, ou um dia que a gente está um pouco fraco, Deus pega pela mão e levante-se. Ele te ama. Não tente se cobrar além do que as suas forças permitem, porque Deus conhece e entende a fraqueza humana. Ele conhece e ele fica feliz quando um servo está triste. Às vezes, como assim? Quando vê um servo peca, eita meu Deus, entristece porque peca. Deus te ama. Deus está te vendo. É assim. Ele está vendo. Pecadeiro é aquele que peca mesmo, vive pecando por vida, peca com força, não está nem aí. Mas já, às vezes você pecando involuntariamente, é do ser humano, é sem querer, você não fez por querer. E quando faz, fica triste. Fica triste. Fica triste. Deus está vendo que você não é um pecadeiro. Foi sem querer. É a fraqueza humana, a fraqueza do ser humano. Mas você se arrependeu logo em seguida. Deus está ali para te dar um abraço. Agora o pecadeiro que peca por vida. É peca por vida, olha. Por vida. Ai meu filho. Mas uma pessoa que sem querer, é na carne, o câncer de Adão, essa célula cancerígena que nós herdamos do nosso antepassado, Adão e Eva, está conosco. Mas cura. Com que remédio? Cristo Jesus. Não se martirize. Porque não conseguiu isso, aquilo outro. Porque a justificação é pela fé. Você creu em Deus, se entregou verdadeiramente a Ele, acabou-se. Acabou-se. Deus fala nas Escrituras, as Escrituras falam que você se torna justo e justificado diante de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Esse capítulo 3 dá um checkmate. Esse capítulo 3 de Gálatas dá um checkmate nas nossas ansiedades, muitas vezes na nossa tristeza. Dá um checkmate em religiões que ficam cobrando obras que você só a fé em Cristo Jesus não é o suficiente, é preciso agregar a obras. Outras religiões que acham que a salvação é por obras somente. Esse capítulo 3 dá um checkmate para religiões que estão crescendo, que está se espalhando aí, como eu já falei, um movimento messiânico que agrega as obras da lei completa até circuncisão. Tudo que Paulo combateu está explodindo aí com muita força. É claro que dentro, como eu já falei, dentro desse movimento messiânico, tem facções, tem subdivisões que têm o conhecimento. Já tive diálogos com alguns, já vi, estudei, tem conhecimento. Mas outros, como os falsos profetas do Evangelho, tem também os falsos profetas do judaísmo messiânico. Tem os falsos rabinos. Quando Jesus fala dos falsos profetas, dos falsos mestres, ele engloba geral. Falso padre, falso pastor, falso rabino. É geral. Tem picareta em toda a religião. Ele fala geral. Como tem os homens de Deus, humildes e apaixonados pelo Senhor em todas elas. Aí, esse livro de Gálatas dá um checkmate em tudo isso. Há religiões que só a fé em Cristo Jesus não é suficiente, que é preciso agregar obras. Para esses que precisam, algumas subdivisões do judaísmo messiânico, que acham que tem que se circuncidar-se de novo. E muitas outras coisas, como eu já falei no outro vídeo, que proíbe até a ceia, se eu não tivesse circuncidado. Olha só. Então, todos esses aspectos, todas essas coisas, esse checkmate, esse capítulo 3, para esse sistema, para esses outros problemas e pensamentos nossos, dá um checkmate. Vamos ler? Vamos ler? Vamos lá. Ele mesmo já nos dá. Veja só, esse capítulo mesmo, todo o livro, o livro de Romanos, justificação pela fé, Gálatas, tema central, justificação pela fé.
Você lê esses livros, Lutero, a reforma protestante lá nasceu de Lutero, quando Lutero leu o primeiro capítulo de Romanos. Quando ele leu o primeiro capítulo de Romanos, ele viu lá, eita, o justo viverá de fé em fé. Onde ele viu, abriu a mente, que ele se martirizava, subia escada de joelho, fazia todo aquele prognóstico que a Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica ele fazia, mas não tinha paz. Não tinha paz, era um monge. Depois, uma certa pessoa perguntou a ele, você já leu a Bíblia? Ele, não, leia. Era formado, tinha estudos teológicos, sabia, entendia, mas profundamente certas partes não. Era só outras coisas à parte. Mas quando ele pegou a Bíblia, que começou a adentrar, não tinha paz, fazia tudo aquilo, mas não tinha paz. Quando ele pegou a Bíblia, que começou a ler, pegou Romanos, o primeiro capítulo de Romanos que ele leu, olha só, aí a mente se abriu. Aí ele viu verdadeiramente, aí teve paz no coração. Eu indico a vocês, John, se estiver me ouvindo, que Deus te abençoe. Eu até falei uma vez para você, um amado irmão nosso, leia o livro de Romanos. Se você entende, é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Se você lê o livro de Romanos, você entende todas as outras cartas paulinas, porque ela tem um pedacinho de cada coisa, de cada carta ali. É um livro que esclarece sua mente. Justificação pela fé. Gálatas também. Tira a venda dos olhos. Tira a venda dos olhos e acaba com aquele martírio da gente estar nos cobrando acima do que podemos. Nós nos esforçamos. Mas não conseguimos ainda ser perfeitos. Porque as Escrituras falam, quando Jesus vir em glória, que pegar os nossos corpos e transformar em corpos incorruptíveis, ou em corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. E aí? Nosso corpo não é perfeito. A gente se esforça, mas a nossa carne é fraca. Vamos ler? Mas vamos ler o capítulo 3 e a gente vê. Veja só uma pergunta aos Gálatas, que Paulo faria hoje também. Capítulo 3, versículo 1. Vamos ler adiante. Ó Gálatas insensatos. Vamos até aqui. Ó Gálatas insensatos. Depois a gente continua. Alguns teólogos hoje em dia, estudando, se aprofundando mais na leitura, descobrindo novas expressões, vendo que aquela palavra estava um pouco vazia na nossa língua. Essa palavra quer dizer muito mais além. Essa palavra não quer dizer só isso. Quando falou Gálatas insensatos não em sentido de uma deficiência mental. Não, só em termos de insensatez. Mas na expressão grega, que é assim, os manuscritos, são mais de 5.500 fragmentos de manuscrito do Novo Testamento, ele, em grego, tem expressões que, às vezes, quando é de outra língua, que a gente tenta trazer para a nossa língua, fica um pouco vazia. Não é que esteja errada, ela fica incompleta. E hoje eles, estudando cada vez mais, estão evoluindo e descobrindo certas expressões que quer significar muito mais além do que aquilo. É como nesse caso aqui, de Gálatas. Ou Gálatas insensatos. Eles observando que no grego é muito mais duro. Olha o sentido. Ou Gálatas idiotas. Ou Gálatas imbecis. Olha só o tom. Se você tivesse que trazer no original forte, eles trazendo mesmo, hoje descobrindo o sentido, é muito mais duro. Eles falando que é muito mais duro na expressão, dá um sentido mais de dureza. Ó Gálatas insensatos, ó Gálatas imbecis, olha, ó Gálatas idiota, quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Esse também texto no original, quem vos enfeitiçou, ele tem dois sentidos, de magia ou de uma sedução maléfica. Veja só o nível. Ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu não apresentei Jesus a vocês, verdadeiramente? Olha ele continuando no 2. Quero tão somente que me respondas. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou a fé naquilo que ouviste? Outra pergunta. Estais tão enlouquecidos assim? A ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, agora está desejando vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Tem traduções que traem pela carne, que eles estavam querendo se circuncidar. Aí era obrigado a guardar toda a lei, pelo próprio esforço humano. Essa aqui traz um sentido mais direto. E aí, olha, estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar
por meio do mero esforço humano, é possível que vós tenham sido inútil sofrer tudo que sofreste, se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Olha aí. É pela fé ou pelas obras? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Olha um checkmate para muitas religiões que ainda fica agregando, e hoje em dia muitas igrejas evangélicas estão cheias de a pretexto judaico, trazendo. Agora é só para não sabe nem o que quer dizer. Fica trazendo a pretexto judaico para dentro da igreja, para se tornar o culto mais atrativo das pessoas. Veja, aquela igreja não tem nada, as paredes tudo vazias, já que ela é cheia de enfeites, olha. Porque sabe que o ser humano é assim. O ser humano, muitas vezes, ele é movido por coisas novas, por coisas interessantes. A palavra verdadeira, genuína, que deveria ser o suficiente no coração dele, não. Ele tem que pretexto, coisas que fascinem a mente dele, cópia da Arca da Aliança, Templo de Salomão e muitas outras coisas, pai. Vixe, olha. Muitas vezes a unção de Deus poderosamente está naquela igreja miudinha. E está, na humildade. Porque Deus não olha a aparência dos homens. A Escritura diz, Ele não olha a aparência dos homens. Mas sim o seu coração, verdadeiramente. A humildade. Deus humilha os soberbos, mas os humildes Deus exalta. As Escrituras falam. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Vejam só. Para essas religiões que se apegam na lei e em obras. Vejam só. Esse aqui é um checkmate mesmo. Vamos lá. Considerai, não sei, 3 considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, os gentios, né? Quer dizer, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por intermédio, aí aqui é por teu intermédio, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Olha, todas as nações. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Porque quando Deus deu a lei, depois de Abraão, 430 anos depois que foi dado, era dito isso. Se você não praticasse a lei, era considerado maldito. Você tinha que praticar todas a lei, independente do que fazia. Se não houvesse um arrependimento sincero, ia para a pedra, morria apedrejado. Adultério, oxe, pô, testemunho de 2, 3, morria na pedra. Pega e adultério, pedrada. Era fogo. E que não fizesse, não cumprisse o que Deus determinasse a lei, era morto. Era considerado maldito. Que não cumprisse. Olha isso que eu estou falando. Você tinha que cumprir. Aí veio a justiça de Deus e nos livrou. Veja. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. E é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Você não é capaz de cumprir, ninguém nunca foi. Por isso que Jesus Cristo veio e cumpriu perfeitamente por nós. Para que nele você tenha vitória. Tanto que ele diz, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, pois eu venci. E se eu venci, você vencerá comigo também. Vamos continuar. A lei não é fundamental na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Se você quer se justificar diante de Deus por obra, pelo mandamento, pela lei, como nesse caso aqui, Deus vai te julgar naquele dia pela lei. Cumpriu a lei toda? Que ninguém é capaz de cumprir. Aí vai ser condenado, porque você não é capaz de cumprir. Eu entreguei ao meu filho a minha justiça e a minha justificação, para que nele você tivesse vida eterna, pois você quis se esforçar por si próprio. E qual é o ser humano na terra que é capaz de se justificar por si próprio? Não há esse. Não é só o que te torna justo diante de Deus, é a fé em Cristo. Não adianta A, B tá falando do outro, metendo um pau no outro, então não dá não. É só pela fé em Cristo. Por mais que você se esforce, nós nos esforcemos para se afastar do mal e viver na luz, sendo sal da terra, a luz do mundo, mas a gente tropeça. Aí o dedo começa.
Vamos continuar. Foi Cristo. 3,13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. 3,14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E aí? Continuando no capítulo, a gente vê claramente que, ele fala, Paulo diz, a lei foi dada 430 anos depois da fé, da promessa. Deus fez a promessa. Vamos continuar lendo aqui porque é bom, né? A gente vai continuar lendo porque já para tirar todas as dúvidas e perfeito. Veja só. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simples, humanos. Em termos simplesmente humanos. Ele fazendo uma alegoria. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular, depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentado algo. Depois que o mandamento é feito, acabou. Nem vem nem vai. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que vem a invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais das promessas. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Estava demais o povo naquela época. Até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgado por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Assim mesmo, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. E aí? Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse considerar a vida, com toda certeza, a justiça resultaria da lei. E aí, minha gente? E aí? A lei foi dada 430 anos depois que Deus justificou Abraão pela fé. Foi imputada a justiça a Abraão pela emunar, no hebraico. Fé, confiança. Deus já adiantou ele, como vimos aqui, já mostrou a ele as boas novas do reino. Em ti todas as nações serão benditas pela fé. Olha, justificado pela fé. Porque a lei não tinha lei. Naquele tempo de Abraão não foi dada a lei. Você vê aqui, 430 anos depois que foi dada a lei. Por causa das transgressões que o povo estava demais. Aí Deus deu, é assim. Pronto. Tinha lei? Não. Deus, aqui diz, a lei serve de espelho para mostrar como miseráveis nós somos. Leis cerimoniais, que apontavam para Cristo, leis civis, a lei moral de Deus. Tudo isso incluso. Tudo isso incluso. Todas essas coisas inclusas. No próximo vídeo, vou falar sobre, podemos dizer assim, a lei moral de Deus. Incluso em todas as outras coisas. No 3, que, quer dizer, que eu estou livre em Cristo, posso pintar e bordar. No terceiro vídeo vamos conversar sobre isso. O que é que Paulo fala da liberdade de Cristo? Se a liberdade que ele se fala é livre para fazer o que quiser. Todo tipo de carniça. No próximo vídeo vamos ver isso. Vamos ver. Então, continuando aqui. No tempo de Abraão não existia lei. Deus não tinha dado a lei. Não tinha calendário, não tinha acepção de alimentos, não tinha nada dessas coisas. Foi dado, como a gente vê aqui, foi dado quando o povo saiu do Egito, guiado por Moisés, aí Deus deu. 430 anos depois de Abraão, mas as promessas já tinham sido feitas. Por ti todas as nações da terra serão abençoados. E os que são da fé, nós somos filhos de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E aí? Tem alguma dúvida, minha gente? É claro, você lê um livro desse, claro, está vendo aqui. Paulo falando para os Gálatas e falando para a gente também. Quem ainda tem religião que tenta se justificar pela fé. Ou que tenta se justificar por obras. Só a fé em Cristo somente te torna justo diante de Deus.
Um capítulo desse, um livro desse, acabou. Leia ele calmamente para você ver. Justificação pela fé em Cristo. Os Gálatas induzidos, e hoje as religiões de hoje, tem muitos Gálatas hoje também, que tentam se induzir por obras. E Cristo, Cristo e Cristo. Paulo está falando aqui, é Cristo e Cristo e Cristo somente. Jesus, Jesus, Jesus somente. Permaneça firme nas boas novas dele. Só ele é o suficiente. Deixa de estar inventando coisa, de pretexto, disso, daquilo outro, de doutrina de homem. É por isso que Jesus dizia, este povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Segue doutrina que não passa de mandamentos humanos. Chega na igreja uma doutrina totalmente diferente da Bíblia. Oxe, eu vou seguir doutrina de homens? Não, vou seguir doutrina da Bíblia, rapaz, de Deus. O que ele deu. Diz que me ama, mas é só de lá, porque você segue o que o seu líder disse. Chegar naquele grande dia, eita, Senhor, eu fiz tantas coisas para ti na igreja. Fiz tantas coisas para ti. Passei anos e anos no cargo da igreja. Tudo fazia na igreja. E é. Aí ele vai dizer, é. Mas um ano, eu vi até um comentário sobre isso que eu trago aqui de um pastor. Achei interessante. E o que é bom é para ser copiado. Perfeita essa observação dele. E que eu estou trazendo agora. Ele falando como isso que eu estou dizendo. Vai chegar naquele dia, Jesus Cristo vai dizer, o que tu fizeste para mim? É claro que ele sabe o que tu fez, mas vai te perguntar para tu dizer, para tu confessar com a tua boca. Porque toda a boca confessará que ele é Deus naquele dia e todo joelho se dobrará. O que é que tu fizeste para mim? Senhor, eu fiz tantos anos da igreja. Olha, eu fui obreiro, diácono, presbítero. Passei anos e anos. Vi todo o crescimento da minha igreja, cresceu, se espalhou, tantas coisas, eu vivia sempre socado dentro da igreja, fazendo isso, aquilo, outro, não perdia um culto. Eu não perdi um culto. Ali, fervoroso. É mesmo? Anos e anos, 40 anos dentro da igreja. É mesmo? Passou 40 anos nisso, fez isso, ficou dentro da igreja o tempo todo. É, nunca ouvi falar disso, diz o Senhor. Fez tantos anos de igreja, de doutrina. Matava e morria, como muitos fazem. Mata e morre por sua doutrina. Mas um ano de cristianismo bíblico você não fez. Um ano do que eu pedi. Um ano do que as Sagradas Escrituras pediu, você não fez. Um ano sequer. Agora, doutrina de homens, você passou o tempo todo fazendo. E aí, minha gente? Abram os olhos. Veja o que está acontecendo aí. Estamos à beira de uma guerra nuclear. Porque esses países, Estados Unidos, com Coreia e vários outros. E ainda tem gente que diz que a Bíblia é mentirosa. Doenças, cada ano é uma doença nova, destruidora. Terremotos, furacão, arrasando países ricos. Crises, países falidos. O Brasil com essa crise nojenta, dá até nojo de ligar a televisão. Isso é roubo e mais roubo. Um país aí, ó, os Estados Unidos contra a Coreia do Norte, falando aí a ponto de destruição, de destruir. E esses países é forte. Outros países já vivem em guerra, como a Síria, constante. Cada vez mais forte, está um caos. Os valores da família se destruindo. A nojeira. E muitos brincando de ser cristão. Agora, eu não temo isso e nem devemos temer. Porque Cristo falou disso. Ele disse, não terás medo. Não tenha medo. É necessário que aconteça isso. E não devemos ter medo. O meu alerta é para que você se acorde. Em Lucas, num capítulo de Lucas, Cristo diz, será que eu ainda vou encontrar fé quando eu voltar à terra? Será que eu vou encontrar fé ainda quando eu voltar à terra? Uns frios espiritualmente, outros só vão para a igreja por modismo, se acostumou por modismo, mas vivendo nada. Pense nisso, abençoados. A paz seja convosco. No próximo vídeo, vamos falar dessa liberdade que Cristo nos libertou. Essa liberdade que Jesus nos deu. Paulo falando. Vamos entender e compreender que liberdade é essa que ele nos deu. Tenha fé nele, que é o suficiente. A nossa justiça e justificação. Até o próximo vídeo, onde eu continuo, né, em Gálatas, né, a gente tocando nesse assunto. A paz seja convosco, que Deus abençoe a todos. Pense nisso, pense nisso. O tempo se aproxima da vinda dele. Permaneçais firme. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.